irmãos, vamos começar o nosso estudo dessa noite, estudo esse que vamos dar continuidade ao Sermão do Monte, né? Vamos lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, hoje vamos estudar sobre os pacificadores. Claro que nós vamos sentir a falta da interação dos irmãos, das perguntas, das colocações, mas Deus vai nos conduzir dessa forma até o dia que Ele achar conveniente. Então vamos orar a Deus, vamos buscar o Senhor. Querido Deus, nosso Pai, obrigado pela bênção de mais um dia e mais uma oportunidade de juntos podermos estar através da internet, com a tecnologia do WhatsApp e do YouTube, estudando a Tua Palavra e crescendo no conhecimento do Senhor e na graça do Senhor. Nos dá luz, nos dá direção, abençoa, Pai, para que o Teu nome seja grande e nós possamos ter a fé edificada e fortalecida tão somente em Jesus, nossa rocha. Perdoa nossos pecados e nos guarda para Ti. Oramos no nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, meus irmãos, versículo 9 nos diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. Os pacificadores, eles fazem parte da turma, do grupo do reino de Deus. Os pacificadores são os mesmos humildes de espírito, os pacificadores são os mesmos que choram, os pacificadores são os mesmos que são mansos, os pacificadores são os mesmos que têm fome e sede de justiça, os pacificadores são os mesmos misericordiosos, os pacificadores são os mesmos limpos de coração. Os pacificadores são os filhos do reino, os pacificadores são aqueles habitados pela vida de Jesus Cristo, pelo Espírito do Pai, pelo Espírito do Filho e que fazem parte do povo de Deus nessa terra. Então, vamos começar, meus irmãos. Você tem aí o roteiro, se você imprimiu, se você está seguindo, você vai ver que, número 1, nós vamos falar aí dos conflitos. Ou seja, para ter pacificação, tem que ter um conflito, tem que ter uma divergência, tem que ter uma grande oposição entre duas partes. E conflitos, geralmente, eles são oriundos, eles surgem das intrigas. Um pacificador necessariamente é alguém que é reconciliador. E quem é reconciliador é um opositor às intrigas. Então nós podemos dizer que os pacificadores são aqueles que reconciliam e ao mesmo tempo se opõem às intrigas. Muito bem. Reconciliadores estão na igreja e reconciliadores estão na sociedade. Os reconciliadores para Cristo são bem-aventurados. E quem são essas chamadas pessoas bem-aventuradas? Eu fiz aqui um roteiro para seguir. As pessoas que Deus chama para serem pacificadores, Deus as chama para buscarem ativamente a paz. São pessoas que têm atitudes pela paz. Elas não somente mantêm a paz, elas são fazedoras da paz. E essas pessoas que fazem a paz, elas seguem a paz com todas as outras pessoas. E no que depende delas, elas vivem a paz, né? Ou seja, se alguém faz guerra com elas, elas não vão fazer guerra com aquela pessoa que fez guerra com elas. Mas se alguém está fazendo guerra contra ela, ela não vai revidar com a guerra, mas não depende a paz somente dela, depende da outra pessoa. Enfim, no que depende de um pacificador, ele tem paz com todos os homens. Nós temos uma série de textos bíblicos que eu coloquei no roteiro do estudo: 1 Coríntios 7,15, 1 Pedro 3,11, Hebreus 12,14, Romanos 12,18, que os irmãos vão poder ver todas essas caracterizações dos pacificadores, que são os reconciliadores.
Número 3, vamos falar um pouco sobre a pacificação, a reconciliação. Meus irmãos, pacificação ou reconciliação é obra de Deus. Então, as Escrituras Sagradas, elas nos dizem que paz significa reconciliação. Desde a queda no Éden, paz significa reconciliação. Paz não é só ausência de guerra. Paz é reconciliação de uma parte ofendida com a parte ofensora. Deus, o ofendido, se reconcilia com o ser humano, a parte ofensora. Então, reconciliação, pacificação é obra de Deus. E Deus faz essa obra através de Jesus Cristo. Deus é o autor da reconciliação através de Jesus Cristo. Ele prometeu o reconciliador e ele enviou o reconciliador. Então Deus se agradou em reconciliar com ele mesmo o mundo. Em Jesus Cristo, Deus reconciliou com ele mesmo todas as coisas. E isso Deus fez derramando o sangue do seu próprio Filho na cruz. Então, quando a reconciliação se concretizou, essa obra de pacificação se concretizou através do Senhor Jesus Cristo, foi criada a nova humanidade. A nova humanidade é onde estão os pacificadores. É a nova humanidade onde estão os humildes de espírito. É a nova humanidade onde estão os que choram. É a nova humanidade onde estão os limpos de coração, onde estão os misericordiosos. Essa é a nova humanidade. É a humanidade reconciliada com Deus através de Jesus Cristo. E isso ocorreu com a não mais separação entre as raças. Judeus e gentios passaram a ser um novo povo, o que o apóstolo Paulo chama no livro de Efésios de um novo homem. Essa nova humanidade, esse novo povo é criado à imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o príncipe da paz. E todos os que são criados em Cristo Jesus, pelo Espírito de Deus, pela obra da graça de Deus, todos os que são colocados dentro do reino de Deus, se tornam os pacificadores. Eu coloquei os textos para os irmãos verem aí no ponto 3, Colossenses 1:20, Efésios 2:15 e Isaías 9:6, onde diz lá que Jesus é o príncipe da paz. Mas, meus irmãos, fazer a paz, trazer a reconciliação, então, caracteriza a filiação divina. O pacificador será chamado filho de Deus, porque ele faz a paz, porque ele traz a reconciliação. Logo, fazer a paz é imitar a atitude do pai e a atitude do filho. O pai doou o seu próprio filho. O filho se sujeitou a esse amor do pai e se entregou em obediência. Ou seja, fazer a paz é se tornar um filho de Deus, é se tornar tal qual Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Por isso os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Eles são notados pelas pessoas. As pessoas vão chamar os outros pelos seus nomes, ou então vão chamar os outros por algo que os caracteriza nas suas famílias, dos seus lugares. Olha o Digilas, olha lá o filho do seu Djalma, que era o nome do meu pai, olha lá aquele homem que é de Minas Gerais, que é o lugar onde eu nasci. Essa é uma caracterização. Os pacificadores, eles serão caracterizados, eles serão notados, eles serão chamados filhos de Deus, porque eles fazem o que Deus o Pai fez, eles fazem o que Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, fez: a paz, a reconciliação. Muito bem, a paz de Deus, meus irmãos, ou a pacificação de Deus com o mundo, ela não ocorre a qualquer custo, ela se deu por um preço muito alto. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, ele disse algo, que eu vou parafrasear nesse estudo,
que a paz de Deus não é uma paz barata. Bonhoeffer disse que existia a graça barata, né? E eu estou parafraseando, dizendo que a paz de Deus não é a paz barata. A paz barata é aquela paz proclamada pelos falsos profetas, porque ela acontece através de um perdão barato, ela acontece sem arrependimento da parte ofensora, ela acontece com um jogo de interesses, é uma paz barata, né? Isso está em Jeremias 6,14, 8,11 e em Lucas 17, 3 e 4, quando o Senhor Jesus diz: olha, se o seu irmão pecar contra ti e se arrepender e te vier procurar, perdoa-o. Ou seja, nós perdoamos alguém diante de Deus, mas para nós perdoarmos uma pessoa, ela tem que se arrepender e vir a nós para pedir perdão. Nós perdoamos diante de Deus, mas como é que nós vamos perdoar alguém que se afasta de nós e não nos quer no seu círculo de amizades? Não tem como, a pessoa se afastou de nós, mas se ela se arrepender e vier nos pedir perdão, nós devemos de perdoá-la. Então esse é o verdadeiro arrependimento, é quando a pessoa reconhece, admite e volta atrás na sua postura. Ou seja, o verdadeiro perdão é esse. Logo, a verdadeira paz, ela acontece quando há arrependimento. Então não é uma paz sem nenhum custo, ela é uma paz que tem um alto preço, ela não é uma paz barata. Continuando, meus irmãos, é muito difícil, é muito triste, é muito doloroso lutar pela reconciliação entre duas pessoas ou entre dois grupos separados por divergência. Então é sofrido estar com essas pessoas em divergência e não tomar partido, né? É muito difícil estar entre a divergência e se despir dos preconceitos para tentar entender com simpatia as duas partes que estão com problemas. É difícil e até arriscado entrar diante de divergências e ser mal interpretado. É complicado. Fazer a paz pode custar receber a ingratidão. E também fazer a paz pode ocorrer um fracasso na tentativa de pacificar. Então, meus irmãos, custa caro para o pacificador fazer a paz. Mas para nós terminarmos, vamos pensar numa igreja. Numa igreja, a pacificação, a reconciliação entre irmãos, entre grupos, não deve jamais desprezar a doutrina e os ensinamentos de Jesus Cristo. O que eu estou querendo dizer com isso? Jamais deve acontecer reconciliação ou pacificação às custas da mentira, às custas do engano, às custas da malícia ou às custas da injustiça. O povo de Deus deve estar unido sempre pela pureza e pela conduta do Evangelho, e não se unir em conchavos sutis, maliciosos, tendenciosos e malignos. A paz e a reconciliação entre o povo de Deus não é de baixo custo. Tenhas misericórdia do nosso país nesses momentos tão difíceis e que nós possamos ter paz nas decisões que temos a tomar também. Obrigado por tudo. Obrigado por sermos o teu povo, por estarmos reconciliados contigo. Nos fortalece nesse tempo de reflexão, de isolamento, mas tempo muito precioso para nós refletirmos na palavra e buscarmos por ti. Muito obrigado por esse momento de estudo e de comunhão que temos na tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus.